aqui a gravação, e na sequência a gente faz esses comentários. Eu queria passar os vídeos dos alunos para vocês. Certo? Então, novamente, bom dia a todos. O nosso objetivo hoje é apresentar o que alunos dessa disciplina desenvolveram de artigos e temas, e isso vai subsidiar o desenvolvimento dos projetos de vocês. E também gostaria de apresentar aqui a chamada de trabalhos do IPST. Acho que isso também poderia contribuir para a escolha dos temas que eventualmente vocês queiram pesquisar e desenvolver os seus trabalhos. Nós estamos exatamente na metade do curso, então eu vou passar para o professor Maurício, provavelmente aí nas próximas semanas, para ele trabalhar aplicações com vocês. Mas a ideia é que vocês possam já escolher os seus trabalhos e começar a trabalhar para já apresentar, né, no início de junho, meado de junho, uma primeira ideia do que vocês pretendem fazer, e aí nós vamos contribuindo com as discussões, né, de tal forma que, ao final, vocês vão ter um artigo redigido. Então, eu estou mostrando aqui para todos a chamada de trabalhos do IPST, que vai acontecer esse ano em Tessalonique, na Grécia. E os temas são esses tópicos aqui de principal interesse. Então, aqui, ó, Lightning and Very Fast Transients. Tem alguém esperando no lobby, deixa eu abrir aqui, peraí. Deixa eu ver quem está esperando no lobby. People. Não tem ninguém esperando no lobby. Acho que já entraram. Então, olha, Lightning, Very Fast Transients, Switching and Fault Transients, Surge Arrestor and Insulation Coordination, Transformers, In-Rush and Ferro-Resonance, Subsynchronous Resonance and Power System Dynamics, Power System Protection, Power Quality and Harmonics, Renewable Integration and Microgrids, Circuit Breakers and Transient Recovery Voltage, HVDC and Facts, Electrical Machines, Solution Methods and Tools, Real-Time Simulators. Então, não se restringe a esses temas, né? Qualquer aplicação do MTP, principalmente na modelagem de problemas ligados a redes elétricas inteligentes, energias renováveis, veículos elétricos, sistemas de armazenamento, ele tem um fórum dentro desse seminário. Então, a sugestão seria que vocês entrassem nesse site do IPST, e aqui, ó, aqui tem a chamada de trabalhos. Se vocês clicarem em Papers, vocês têm acesso a todos os artigos desde 95 que foram publicados. Então, aqui dá para ter uma ideia. Por exemplo, o último Proceedings de Belo Horizonte está aqui, ó, disponível. Então, você pode fazer uma pesquisa por título, né? Por exemplo, de repente, algum colega vai querer pesquisar sobre Smart Grids, alguma coisa, algum artigo que tenha a palavra Smart Grids. E procura, ele vai fazer a pesquisa. Bom, aqui não achou. Vamos tentar uma outra, então. Vamos tentar aqui uma palavra transients. Bom, agora vai achar um monte, provavelmente, né? Vamos ver. Bom, achou um monte de artigos que aparece a palavra transients. E aí vocês vão vendo, olha, quais os artigos que tratam desse assunto. Como uma palavra transients está em todos os artigos, né, praticamente vão aparecer todos, está vendo aqui? Começa desde 95, né? Mas, se você for mais específico na sua busca, né, de repente você coloca aqui, ó, TRV, Transient Recovery Voltage. Vamos ver se aparece aqui, ó. Tá vendo? Já apareceu 8 artigos que fala sobre modelagem de tensão transitória de restabelecimento, né? E os modelos existentes. Então,
É assim que você faz uma busca aqui nesse site. Deixa eu passar aqui para o trabalho que os alunos fizeram. Eu vou começar apresentando aqui o trabalho, por exemplo, apresentado aqui pela Mariane e a equipe dela, quando fizeram o curso. Então, está disponibilizado o link. Vamos ver se a gente consegue assistir a apresentação do trabalho dela. Ela fez uma modelagem de forno de arco usando o MTP. Tá? Então, só me informe uma coisa, vocês estão ouvindo, eu vou pôr o vídeo aqui, eu preciso que vocês dêem um feedback se vocês estão ouvindo a apresentação ou não. Sim, professor. Sim, professor. Olá! O nosso trabalho trata-se da análise do impacto na qualidade da energia de um modelo de Sim. forno a arco usando o MTP. O trabalho foi realizado em dupla, sendo composto por mim, Mariane Ribeiro de Carvalho, e pelo Alessandro José da Silva Ferreira, ambos alunos da Universidade Federal de Itajubá, do curso de Engenharia Elétrica. Esta apresentação foi estruturada em 6 tópicos, sendo eles: a visão geral do forno elétrico a arco, a formulação matemática do sistema, a topologia do sistema, a simulação do forno elétrico a arco no EMTP, a comparação dos resultados com o padrão I3E519 e as referências usadas para a elaboração desta apresentação. Durante a operação do forno elétrico a arco, a corrente flui entre os eletrodos através das cargas em metal. Neste forno, mostrado na imagem, 3 eletrodos são usados como catódicos para derreter e refinar o metal em um certo período. O forno elétrico a arco é uma das maiores cargas da rede de energia e é geralmente usado na indústria siderúrgica. O principal problema do forno elétrico a arco é sua operação complexa e imprecisa, o que gera harmônicos e outros fenômenos, como o efeito de flicker. Assim, o modelo para esse tipo de forno é útil para analisar e avaliar o impacto na qualidade da energia. Neste trabalho é usado o MTP e um modelo de arco baseado na modelagem matemática da fórmula de Kesse, para investigar e entender a quantidade de harmônicos com base em um modelo fictício de uma planta industrial. O objetivo não é fornecer um critério de modelagem de forno elétrico a arco em EMTP, mas sim orientar e usar a análise eletromagnética transitória como um recurso para simular problemas do sistema de energia. No sistema estudado, os resultados simulados serão apresentados e comparados com os padrões I3E519, que estabelece limites de distorções harmônicas. Agora, o tópico da formulação matemática do sistema. O modelo matemático usado para o forno elétrico a arco é o modelo Black Box. Devido à análise que está sendo realizada, tem o intuito de verificar o comportamento do arco através da relação entre a tensão e a corrente. Um forno elétrico a arco pode ser modelado no domínio do tempo ou no domínio da frequência, sendo o primeiro mais usado para análise de flickers e o segundo para harmônicos. Para análise do domínio do tempo, a equação de Kesse é geralmente aplicada, onde, né, tal arc é a constante de tempo do arco, G é a condutância, o arc é a tensão instantânea do arco, o C é a tensão de gradiente. Como o forno elétrico a arco é uma carga não linear, outra modelagem pode ser realizada e é a aproximação pela curva da tensão versus a corrente, conhecida como ciclograma, onde é possível representar a variação da resistência em estática e dinâmica. Uma consideração a ser destacada é
é que este modelo leva em consideração a aleatoriedade da operação do arco. Olá, meu nome é Alessandro e eu vou estar falando sobre a topologia do sistema utilizado e os resultados obtidos. A topologia do sistema utilizado no TPDO é o que está a seguir. No caso, a base utilizada foi de 138 kV e a potência de 100 MVA. E o modelo do trafo está demarcado a seguir. Os parâmetros, tanto de resistência quanto reatância, dos transformadores estão aí em PU, e a sua faixa de tensão em kV, como a sua potência nominal. Os parâmetros do cabo estão na tabela a seguir. Nota-se que tanto a sequência positiva quanto negativa são iguais, nesse caso. Os resultados obtidos na simulação no software ATP-NTP estão a seguir. A gente tem primeiro a forma de onda, o resultado de como se prosseguiu a simulação. No caso, a gente começa o início do forno em 0,5 segundos. Então, aí a gente pegou o primeiro intervalo de 0,55, onde já tem o início do forno. Ele vai aumentando a corrente com o decorrer do tempo. E a gente também tem a faixa de distorção harmônica total, nesse caso, dado em porcentagem, em referência à tensão nominal, que é 440 volts. Por último, a gente tem que os resultados obtidos de distorção harmônica estão na tabela a seguir. Na primeira tabela, a gente tem, tanto para o segundo, terceiro, quanto quarto e quinto harmônico, os maiores valores de porcentagem da amplitude. E fazendo a soma do total de distorção harmônica, a gente tem aí na faixa de 44,43%. Comparando com os limites de distorção harmônica de tensão na norma I3E 519, a gente tem que para baixo de 1 kV, no caso o nosso sistema é 440 volts, o total de distorção harmônica permitida é de 8%. Então a gente tem nesse caso que o forno a arco ele viola e muito esse limite proposto. As nossas referências utilizadas foram essas, e obrigado. Muito bem. Deixa eu mostrar para vocês o artigo que foi entregue pelos alunos. Para vocês terem uma ideia do material que foi desenvolvido também. Deixa eu ver aqui. Projetos de aplicação. Mariana e Alessandro, está aqui. Esse foi o artigo que eles produziram. Então, o título, o nome dos autores, tem um abstract, tem uma introdução, né? Aplicação ali das fórmulas, a formulação, as equações que representam aqui o comportamento do arco, tensão, corrente, né? Claro, existem aproximações nesses modelos, como foi comentado ali. Aí o circuito simulado, né, com a subestação, os transformadores, e aqui a representação, né, da equação que vai modelar aquele sistema, né, do forno de ar trifásico, os parâmetros que eles utilizaram e os resultados, análise dos resultados. Inclusive aqui estão plotando a forma de onda de tensão e corrente, tensão versus corrente ao longo do tempo. Como vocês veem, a dispersão aqui dos valores no tempo são essa aqui, ó, tensão e corrente. Você vê que o arco é tipicamente resistível, está em fase, tensão e corrente está em fase, só que altamente distorcido. E a intensidade da corrente vai aumentando à medida que o tempo passa para poder fazer o refino do metal. Os resultados obtidos, depois análise harmônica processada em torno dessa janela,
e isso é uma das funções que o ATP também permite. Você seleciona uma janela e faz uma análise de distorção harmônica. Aqui eles fizeram uma tensão e compararam esses valores com os limites propostos aqui pela I3E 519. Então, na verdade, o limite aqui para a tensão, aqui deve ter um erro. Se é maior que, quer dizer, não está correto. 161 kV é menor que V, então V é maior que 161 kV. O limite máximo seria 1,5%. Se esse forno estiver ligado nesse nível de tensão, ele, no máximo, poderia distorcer 1,5%. Você vê que ele distorce 44,43% a tensão. Por isso tem que ter medidas corretivas, né? Não dá para instalar. Aliás, onde tem forno a arco, a distorção na tensão é muito grande e tem fenômeno de flicker também. Me lembro de estudos envolvendo fornos de indução em Minas Gerais, que provocavam oscilações, né, em barras bastante distantes, né, da localização do forno. Então, é necessária a instalação de medidas mitigadoras, senão não atende os critérios de qualidade. Então, está aqui o artigo que eles desenvolveram, né? Fica como um exemplo, né, do trabalho feito. Um outro trabalho que eu gostaria também de compartilhar com vocês, vou pegar aqui o trabalho feito pelo Paulo. Então, ele compartilhou o link aqui, deixa eu ver se eu consigo também acessar e mostrar para vocês. Isso serve como um exemplo, né? Muito bem, vamos lá. Informe se vocês estão ouvindo. Está todo mundo... Sim, professor. Sim. Sim. Tá gravando? Boa noite. O grupo somos eu, o Brian e o Paulo Lima. Bem, a gente vai falar um pouco sobre a análise de funções baseadas em ondas viajantes numa linha de transmissão conectada às fontes não convencionais. Bem, primeiramente, a gente sabe aí que não apenas no Brasil, mas no mundo todo, teve um grande aumento aí da presença de energias renováveis, ou seja, fontes não convencionais aí nas matrizes energéticas. Os crescimentos foram bem grandes aí, e isso influencia também na hora da proteção, ela tem um certo impacto, já que essas energias renováveis, elas precisam de um inversor, e esse inversor, IBR no caso, Inverter Base de Resource, ele tem um pequeno problema que, como você tem muitos fabricantes dele, você vai ter diferentes modelos de proteção e controle, e isso acaba afetando um pouco aí na hora de fazer a modelagem do seu sistema. Um pequeno exemplo aqui, a gente tem aqui a falta no gerador síncrono, e que a gente tem uma falta considerando energias renováveis aqui. Quando a gente considera um gerador síncrono, essa falta aqui no caso foi na fase C, uma falta fase terra, a gente tem uma variação aqui. A gente também tem uma variação nas outras fases, mas ela é bem pequena, e ela logo se estabiliza. E o mesmo acontece aqui para tensão também. A gente tem uma pequena variação também nas luzes, quase imperceptível aqui, e depois elas acabam retornando ao valor original. Já para uma falta aqui, considerando um sistema com energias renováveis aí, a gente aqui considerando na fase B aqui, e quando acontece a falta, todas as fases elas vão tentar acompanhar e acabam oscilando bastante o sistema por um tempo bem maior também. Isso pode acabar até gerando harmônicos aí no sistema aí. Então a gente pode ver a diferença aí e o quanto é preciso um estudo específico aí de proteção para esse tipo de falta. Normalmente, como pode ser visto ali, a gente tem um pequeno problema ali e fica um pouco difícil você conseguir pegar a sequência negativa ou sequência zero. E como
como você pega no gerador síncrono. É bem mais difícil conseguir pegar esses valores, o que acaba influenciando a resposta do seu sistema. Você precisa de um novo método de proteção. E um desses métodos que a gente vai acabar tratando aqui nessa apresentação é o método domínio do tempo sobre ondas viajantes. Bem, ondas viajantes nada mais é de quando você tem uma interferência na sua onda eletromagnética, no nosso caso, o sistema vai acabar gerando ondas viajantes, tanto para tensão quanto para corrente. Aqui no exemplo que a gente considera uma falta aqui, em vermelho, quando acontece essa falta, a gente vai gerar ondas viajantes de tensão e corrente para ambos os lados, e elas têm a mesma polaridade. E esse tempo aqui pode ser definido aqui por algoritmos computacionais. E falar um pouco mais dessas ondas aqui. Essa onda que vem para, no caso, para o terminal, a gente chama ela de onda incidente. A gente vai ter uma onda incidente de corrente e uma de tensão. E essa onda incidente, quando ela se propaga e ela chega ao terminal, parte dela é refletida, que a gente vai chamar de IR ou VR, no caso, e outra parte dela é transmitida ou refratada, que a gente vai chamar de T ou VT. Dessa maneira também a gente consegue aqui definir alguns cálculos aqui para calcular essa tensão e corrente refletida, onde a gente tem ZC aqui, que é a impedância característica da linha, e a gente tem a ZT aqui, que é a impedância característica do terminal. E a gente tem, então, que a impedância de onde vem a onda menos a impedância de para onde vai, dividido pelo somatório de ambas as impedâncias, multiplicado pela corrente incidente, é igual à sua corrente refletida. Para a tensão é bem parecido, mas você tem a impedância de para onde vai menos a de onde vem, dividido pelo somatório de ambas, multiplica a tensão incidente aqui, a gente tem a tensão refletida. Um método de localização de falta aqui é facilmente visualizado pelo diagrama de Bühler, onde, para calcular, definir essa distância aqui da falta, considerando que aqui é a nossa falta, temos aqui um terminal, vamos chamar de terminal R e terminal S, para ficar mais fácil exemplificar a fórmula. Quando a gente tem uma falta, você vai ter, então, a criação de uma onda viajante aqui, de corrente ou tensão, e essa onda aqui, ela leva um determinado tempo. Esse tempo aqui, que ela demora para percorrer, determinado por TS, enquanto ela percorre para o outro lado, terminal R, a gente vai chamar de TR. Bem, e essa onda também, como já foi dito, ela vai, parte dela reflete, como a gente pode ver aqui, e quando ela chega no ponto de falta, ela reflete novamente, e outra parte é refratada aqui. E bem, para fazer o cálculo é necessário saber esses tempos que ela demora para chegar em ambos os terminais. A gente precisa do comprimento da linha e também de uma não uma constante, mas um módulo, uma parcela da corrente, uma parcela da velocidade da luz. Essa parcela... Tempo total de propagação, né, da onda na linha de transmissão. Isso, obrigado. E bem, com isso a gente consegue fazer a localização dessa falta aí, que ela é necessária aí para alguns relés funcionarem também. Aqui, em relacionado a ondas viajantes, a gente tem principalmente dois relés. O primeiro é o de elemento direcional, que é o TW32. Ele é facilmente identificável como qual o tipo de falta, de acordo com o módulo da tensão e da corrente, onde quando as polaridades são opostas, você consegue definir que ele é um evento à frente, uma falta à frente, e quando esses sinais são iguais, ele é uma falta reversa. E esse elemento direcional também, ele é bem rápido na sua atuação, é o mais rápido aí dos mais rápidos relés aí para atuar,
que a gente tem um exemplo aqui, no caso, para uma falta à frente, onde a gente vê aqui que quando a tensão aqui, a polaridade dela e a da corrente são totalmente opostas aqui. Então, dessa forma, é possível se definir que essa aqui seria uma falta à frente. E a gente também tem um elemento diferencial, e para identificar uma falta, a gente identifica se ela é externa ou interna. Nesse caso aqui, a gente tem um terminal local aqui mostrado em azul, terminal remoto mostrado em vermelho. Quando você tem uma onda viajante de corrente, a mesma, ela vai entrar pela polaridade do TC, vai caminhar por toda a extensão da linha aí, né? Vai se propagar aí, e ela vai sair pela polaridade do TC aqui. Dessa forma, ela vai gerar uma polaridade oposta aqui, uma defasagem de 180 graus, e com isso a gente consegue determinar que ela é uma falta externa, pela polaridade aqui sendo oposta. Essa distância aqui, esse tempo entre elas, é um tempo, pode-se dizer que é uma constante determinada através de estudos. Ela já é determinada logo no começo aqui, a gente pode ver aqui, um valor determinado aqui em relação à distância, e a gente determina como um PU. Para uma falta interna, o elemento diferencial observar, o que acontece? A falta no meio da linha, ela vai sair tanto pelo terminal do TC local quanto do remoto. Então, ambas terão uma polaridade iguais, semelhantes. E esse tempo aqui, esse tempo de propagação, no caso, ele é diferente do tempo de propagação para uma falta externa. Ele é um pouco menor do que esse tempo de propagação denominado ali para falta externa ali. Bem, eu vou passar a palavra aí para o Paulo Lima. Deixa eu compartilhar minha tela. Obrigado, Brian. Bom, então o objetivo do nosso trabalho dada essa explicação inicial sobre as funções que normalmente utilizam ondas viajantes, né, como o Brian colocou, localização de faltas, função direcional baseada em ondas viajantes e função diferencial de linhas baseada em ondas viajantes, o nosso trabalho ele tem como objetivo avaliar como seria o comportamento dessas funções em uma linha de transmissão que conecta uma fonte não convencional, como está sendo mostrado aqui. Então, tem uma fonte não convencional, nesse caso é uma fonte, uma usina fotovoltaica, poderia ser qualquer outro tipo de usina, por exemplo, uma usina eólica. Tem aqui os transformadores elevadores, que elevam essa tensão aqui, neste caso, para o nível de 138 kV. E eu tenho uma linha de transmissão que conecta essa fonte não convencional, lá o Brian chamou de Inverted Based Resource, né? Para o sistema, para a rede básica, aqui o Sistema Interligado Nacional. Nós vamos avaliar como que essas funções baseadas em ondas viajantes se comportam nesse tipo de sistema, né? Com que objetivo? Bom, lá no início o Brian comentou que é desafiador para a proteção fasorial proteger esse tipo de sistema. Então a gente quer avaliar essas funções baseadas em ondas viajantes como uma alternativa para a proteção dessas linhas que conectam fontes não convencionais, né, ou Inverted Based Resource aí, no sistema de potência. Bom, a primeira análise que a gente faz, entrando um pouquinho mais em detalhes sobre o que o Brian falou, sobre a reflexão da onda viajante no terminal de uma linha, é sobre qual o sinal que vai ficar disponível para o relé de proteção, né? Então, quando eu tenho uma falta na linha, são criadas lá as ondas viajantes de corrente e tensão. Aqui, nesse caso, nós estamos avaliando para corrente, né? Essa onda ela se propaga através da linha e atinge o terminal. Quando ela atinge o terminal, essa onda incidente, quando ela atinge o terminal, parte da energia dessa onda é transmitida, está sendo representada aqui por IT, e parte, ou transmitida ou refratada, né, como o Brian colocou, e parte é refletida. Na verdade, o que o relé vai ver, porque isso acontece quase que de maneira instantânea. Então, o que o relé vai ver
através lá da medição do TC, o que o TC vai entregar para o secundário do relé, é a soma da onda incidente com a onda refletida. Qualquer observador que estiver aqui no terminal da linha, ele vai ver isso, a soma da onda incidente com a onda refletida. Então, essa é a corrente que vai ser disponibilizada para o relé. O ITW, né, que é a corrente disponibilizada para o nosso relé, é a soma da onda incidente mais a onda refletida. Bom, e está aqui a equação que diz qual é o valor da onda refletida com base na onda incidente. Depende da impedância de onde eu estou vindo para onde eu estou indo, que é o nosso ZT. Vamos imaginar que esse terminal aqui está aberto. Se esse terminal aqui está aberto, eu tenho um ZT igual a infinito. Se eu jogar o meu ZT igual a infinito, esse meu coeficiente de reflexão aqui vai resultar em menos 1. Okay? Significa que a onda refletida é igual a menos a onda incidente. Bom, aí eu tenho um problema. Se a minha onda refletida é igual à onda incidente com polaridade negativa, o que o relé vai ver, que é a soma dos dois, vai ser a onda incidente menos a onda incidente, que é igual a zero. Então, num caso extremo, ou na condição de eu ter esse terminal aberto, ou que essa impedância equivalente aqui seja infinita, o relé não vai ter condições de observar nada aqui nesse terminal. Ele vai ler uma corrente igual a zero. Certo? No caso que nós estamos avaliando, esse nosso sistema, eu não tenho aqui uma impedância infinita, porém, normalmente, eu tenho uma impedância alta. Por quê? Porque essa linha, ela termina em transformadores. Então, normalmente, o meu ZT, ele é bem maior do que o meu ZC. Okay? Porque essas linhas de transmissão que conectam uma fonte não convencional em um sistema interligado, como o caso que a gente está avaliando aqui, normalmente elas são linhas radiais, né? Elas simplesmente conectam aquela fonte não convencional na rede básica. Então, essa terminação aqui, dada em um transformador, representa uma terminação de alta impedância. Então, isso pode ser um desafio, é isso que a gente quer avaliar nesse trabalho. É possível fazer os registros de TW de corrente nesse terminal da linha, mesmo tendo uma terminação através de alta impedância? Né? Então, para isso, nós modelamos aqui esse sistema no ATP. Então, foi modelado aqui um transformador de 13.8 para 138 kV, representando aqui o nosso sistema de geração não convencional. Então, esse seria o terminal Inverted Base Resource. A linha de transmissão de 138 kV foi modelada com uma extensão de 100 km. Foram geradas faltas aqui a 40 km do terminal IBR, ou 60 km do terminal SIM. Aqui, né? E foi modelado aqui também, no terminal SIM, foram modeladas duas linhas em paralelo, né, representando aqui que nessa subestação, nesse terminal, você tem algumas linhas de transmissão conectadas, e aí sim foi modelada essa fonte equivalente. As oscilografias, os eventos gerados lá no ATP, eles foram, então, injetados em relés de proteção que trabalham com essa tecnologia, né, de proteção no domínio do tempo, para avaliar como que esses relés se comportam para essas faltas no sistema. O sistema modelado, ele foi, por simplicidade, e isso não impacta no objetivo nosso aqui, que é avaliar o comportamento do TW, foi modelado como sendo um sistema radial. Não tem fonte desse lado, então não foram modeladas nenhuma fonte desse lado. Foi considerada somente uma carga conectada aqui no lado de média tensão desse transformador, para ser considerado o fluxo pré-falta, o fluxo de potência pré-falta. Okay? Mas não foi modelada nenhuma fonte. Nós não estamos interessados em como a fonte contribui. Nós queremos saber o comportamento das ondas viajantes nesse sistema. Bom, então, primeiro, um detalhe importante. Esse transformador foi utilizado lá o modelo XFMT do ATP, e nesse modelo, até por simplicidade também, ele já considera parâmetros típicos do transformador. Então, se a gente informar qual é a tensão dos enrolamentos, o tipo de ligação dos enrolamentos e qual a potência do transformador, ele já considera parâmetros típicos. Okay? Como característica do núcleo, capacitância, resistência dos enrolamentos, indutância dos enrolamentos e por aí vai.
Ok? Então, no primeiro cenário, no caso 1, nós não mudamos nada dos parâmetros típicos. Ok? E o principal parâmetro aqui que nós estamos interessados é a capacitância. Porque a capacitância, principalmente aqui, a capacitância para a terra, do lado de alta, a capacitância entre fases aqui, entre enrolamentos do transformador, e a capacitância para a terra, do lado de baixa, é onde a gente acredita que vai ser o caminho, né? Ou um caminho de baixa impedância para a passagem desses sinais de TW, que são sinais de alta frequência. Okay? Então, por isso a importância desse modelo desse transformador representar essas capacitâncias. Se essas capacitâncias não forem representadas, isso daqui vai ser uma impedância muito alta lá para o sinal de alta frequência. É muito maior do que o nosso ZC, e seria aí talvez um problema para as ondas viajantes, e é isso que a gente quer avaliar. Então, nesse primeiro cenário, foi considerado esse transformador com as capacitâncias típicas do modelo. Okay? Esse é o registro da falta simulada no terminal SIM. Então, o IED que está lá no terminal da linha SIM. Então, aqui eu consigo ver as tensões e as correntes da falta. Foi simulada aqui uma falta C para a terra. Né? Então, a gente vê aqui um afundamento na tensão da fase C, uma elevação da corrente. E se eu der um zoom aqui nessa região pontilhada, eu consigo ver os registros de ondas viajantes. Então, o meu sinal de corrente, quando eu dou um zoom grande nele ali, vejo ele numa escala de tempo bem menor, os 60 Hz passa a ser basicamente um sinal contínuo. E eu vejo os transitórios ou as descontinuidades, que são as ondas viajantes. O sinal aqui em vermelho é um filtro desse sinal. Okay? É um filtro chamado Differentiator Smoother. Né? Basicamente, ele detecta transições. A resposta do filtro é 0, quando eu não tenho nenhum degrau, né? E quando tem um degrau, ele sai um pulso triangular. Né? Isso seria um TW. É o momento em que uma frente de onda de alta frequência, ou que aquela onda viajante gerada pela falta, atingiu esse terminal. O que a gente espera quando tem uma falta na linha de transmissão e essa onda viajante atinge o terminal é uma descontinuidade abrupta, como se fosse um degrau, igual está aqui. Né? Então, esse sinal está vindo aqui contínuo e tem uma descontinuidade abrupta. E é isso que a gente espera quando uma onda viajante atinge um terminal da linha. E aí a resposta do filtro é uma resposta boa, né? A gente detecta essa transição com perfeição, sai um pulso triangular, neste caso com uma magnitude aqui da ordem de 180 amperes, okay? Que seria a mesma magnitude desse degrau aqui. Ele também tem uma magnitude de 180 amperes. Bom, agora olhando o registro lá do lado da fonte não convencional, também lá com as capacitâncias típicas do transformador. Então aparece aqui as correntes e tensões da falta, né? Aparece também uma descontinuidade, já não é um degrau tão claro como no caso anterior, mas aparece lá a descontinuidade. O filtro que extrai essa informação de TW também consegue detectar aqui, olha lá, um sinal aqui com uma magnitude da ordem de 200 amperes. Então ele consegue detectar isso aqui com uma certa clareza também. Okay? As demais ondas que aparecem aqui já são reflexões de outros pontos do sistema. E reflexão naquelas linhas que estão modeladas atrás do sistema, aqui na rede básica, reflexão do outro terminal, e por aí vai. São aquelas reflexões que o Brian mostrou no diagrama de Buehler. Bom, agora, fazendo um outro cenário. A gente foi lá no modelo do transformador, no XFMTS, e retirou as capacitâncias. Então, lá você tem uma opção de entrar com os valores manualmente das capacitâncias, colocou o valor dessas capacitâncias igual a 0. Eu não vou mostrar aqui os resultados do lado do SIM, porque eles não mudam. A terminação lá não mudou. Né? A relação de impedâncias lá no terminal SIM não muda. Então, estou colocando aqui somente a resposta do lado da fonte não convencional. Né? Então, mais uma vez, aqui as correntes e tensões da falta. E desse lado, o sinal transitório, o zoom, aqui nessa região pontilhada. Bom, nesse caso, a gente pode ver que aquele degrau ele foi bastante atenuado. E agora ele já está com um decaimento bem mais lento. Lembre-se, eu esperava lá um degrau. E o que eu estou vendo agora, na verdade, é um decaimento dessa forma aqui. Bem mais lento. Então, eu já perdi uma parcela de frequência grande aqui desse sinal. Quando eu vejo a resposta do meu filtro, lá o Differentiator Smoother, posso ver que o sinal atenuou bastante.
Lá eu estava com uma magnitude de 200 amperes, aqui eu já estou em algo em torno de 50 amperes. Mesma falta no sistema, não foi gerada uma falta diferente, a mesma falta, no mesmo ângulo de incidência de tensão. A única característica que foi modificada é a capacitância lá do transformador do terminal. E mais nada foi mudado, somente isso. Então aqui a gente já percebe uma atenuação bastante significativa do sinal. Tá? A gente pode observar também que esse sinal ele já não é mais um triângulo, como era no caso anterior, né? Porque a diferencial de um pulso, de um degrau, é um triângulo. Agora eu já tenho um diferencial de uma exponencial, basicamente. Então já vejo que essa resposta ela é diferente. A polaridade foi mantida, eu não perdi a informação da polaridade. Né? Lá nos pulsos anteriores eu tinha uma polaridade negativa. Aqui eu mantive, como eu gerei a mesma falta, mantive a polaridade negativa. Lembrando lá do que o Brian explicou, a polaridade é uma informação importante do sinal que é usada para tomar decisão se a falta está dentro da linha, fora da linha, se está à frente ou reversa ao relé. A polaridade foi mantida. Aí agora mostrando um pouquinho com mais detalhes a performance das funções de proteção para as duas ocasiões, para os dois cenários. No primeiro cenário, o relé do terminal SIM, que está representado aqui desse lado, para uma falta interna, ele atuou a função TW87, então ele deu trip por função TW87, e de maneira correta também falou que a falta estava para frente. O TW32 atuou e falou, a falta está para frente. A função de localização de faltas também atuou corretamente. Essa função aqui, ó, dual end, é exatamente a função que... Opa, perdão, esse cara de cima aqui. É a função que o Brian explicou, TW de 2 terminais. Ele falou que a falta estava a 60 km do terminal SIM. Que é correto, a falta foi simulada a 60 km do terminal SIM. Do outro lado, no terminal IBR, ocorreu também a atuação correta da função TW87, ela deu trip para essa falta dentro da linha, e a função TW32 também falou que a falta estava para frente, de maneira correta. Uma falta dentro da linha, ela é para frente para os dois terminais. E da mesma forma, a função de localização de faltas também indicou corretamente, olha lá, uma falta 39,84, uma falta a 40 km. A linha tem 100 km, foi gerada uma falta 60 do terminal SIM e a 40 km do terminal IBR. Então, utilizando aquela modelagem lá com as capacitâncias típicas do transformador, foi possível ter atuação de todas as funções de proteção baseada em TW em ambos os terminais. Bom, agora no segundo cenário, sem as capacitâncias típicas, né, entrando lá com o valor zero daquelas capacitâncias do transformador. No relé do lado SIM, a gente vê que o TW32 ele foi capaz de atuar, ele falou que a falta é para frente. Porém, o TW87 já não saiu. O TW87 não atuou. Porque o TW32 ele só utiliza medições locais, tensão e corrente local. Então ele ficou independente do comportamento de TW que o relé do outro terminal está medindo. Já o TW87 ele usa as frentes de ondas de corrente de ambos os terminais da linha. Então ele já não funcionou, ele não disse que estava errado, mas ele ficou desabilitado, né? E ele não recebeu, ó, aqui nesse evento aqui da oscilografia, ele fala qual o TW que ele recebeu do terminal remoto. Olha lá, ele não recebeu nada do terminal remoto. A função de localização de faltas de dois terminais também, ela não falou nada. Não teve condições de atuar. E, obviamente, lá do lado Inverted Based Resource, essa função TW87 não atuou, o TW32 também não atuou. Eu só destaquei aqui que o TW32 não falou que a falta era para frente, mas também ele não falou que era reversa, ou seja, ele não tinha sinal suficiente para tomar a decisão. Okay? E da mesma forma, a função de localização baseada em TW, ela também não atuou. Então, aquela atenuação que deu no sinal em um dos lados, ela foi suficiente para inviabilizar o uso dessas funções de proteção. Okay? Não só de proteção, mas também de localização de faltas. O relé não tomou nenhuma decisão incorreta de dar trip indevido, porque não houve mudança na polaridade do sinal, mas ele foi insuficiente para ele declarar se a falta estava dentro ou fora da linha. Bom, aí a gente vai para as conclusões, né? Com essa análise, nós concluímos que nas simulações de sistemas desse tipo,
para funções baseadas em ondas viajantes, considerar a capacitância dos enrolamentos do transformador é importantíssimo, e elas que vão dizer elas que vão determinar, né, se a função vai ser capaz de atuar ou não, né? Nas simulações que nós não consideramos a capacitância entre enrolamentos, o resultado foi um problema de sensibilidade, né? Então, a gente viu que as funções não tiveram sensibilidade suficiente, ou foi um problema de sensibilidade, né? As funções não tiveram sensibilidade suficiente para habilitar. Okay? Então, também concluímos que do lado da terminação de alta impedância, que nesse caso aqui era o Inverted Based Resource, é o terminal de fonte não convencional, a magnitude desses TWs também, ela pode ser reduzida dependendo aí da capacitância ali do terminal. Não vimos nenhum problema de segurança. Quando a gente está falando de segurança em função de proteção, ela atuar de maneira indevida, ela dá um trip indevido. Não vimos nenhum problema de segurança, porque as polaridades são mantidas, mas sim tem um problema de sensibilidade. Okay? Então, a sensibilidade dessas funções, ela pode ser afetada. Nós recomendamos também que em estudos futuros, né, considerem a capacitância não só do transformador, mas outras capacitâncias envolvidas ali no terminal, como, por exemplo, a capacitância do barramento. Acredito que seja uma capacitância importante também, que pode ser considerada, né? Qualquer capacitância que a gente considerar que exista ali naquele terminal, ela vai favorecer a atuação dessas funções baseadas em ondas viajantes. Além dessas modelagens, então, que é importante você considerar essas capacitâncias que existem lá no sistema, registros de campo também são importantes, né, para validar se realmente o modelo ele é baseado ou não. Aqui nós não fizemos nenhuma comparação, né, com o registro de campo. São tecnologias novas que estão sendo disponibilizadas aí no mercado há poucos anos, né, e é importante você ter esse registro de campo para confirmar o que está sendo colocado ou o que está sendo observado nas simulações. Muito bem. Então, vocês viram aí a apresentação do trabalho do Paulo, muito detalhado, né? E, claro, ele trabalha, se eu não me engano, na Schweitzer, na área de proteção, e, portanto, esse era um problema que ele estava investigando e usou o MTP para testar essas hipóteses aí de proteção baseada em ondas viajantes. E montou o seu problema, né? Fez a simulação, obteve os resultados, apresentou os resultados e chegou às conclusões, né, com as referências aqui que ele pesquisou, que trata desse assunto, né, de identificação de faltas a partir de ondas viajantes. Então, você fala, professor, mas eu não entendo de proteção, eu não vou conseguir fazer um trabalho em proteção. Veja, a ideia não é que você faça o seu estudo exatamente como esse. A ideia é que vocês escolham um tema, né, do seu interesse, com olhos na possibilidade de publicação, mas puxe a sardinha para sua brasa, puxe a brasa para sua sardinha. Escolha um tema que você tem interesse, que você tem uma familiaridade, que está relacionado com a sua pesquisa, porque aí você tem condições de aproveitar o conhecimento que você já tem. Então, lembrando, a ideia é que dia 28 vocês apresentem, né, uma preliminar, qual é o tema, qual é o que você já pesquisou sobre o tema, né, o que você levantou de referências bibliográficas, se você já conseguiu dados do modelo que você vai simular. Então, você tem aí 2 semanas para fazer esse fechamento, e nessa reunião do dia 28 você apresentar uma prévia. Olha, eu vou trabalhar com esse tema, eu já pesquisei, achei aqui 20, 30 artigos que tratam do assunto, estou
escolhendo um sistema, né? Você pode utilizar dados típicos, né? Possivelmente esses artigos já tragam informações que permitam reproduzir a simulação, e você reproduz a simulação. E você cria novos casos, né? E avalia e usa o ATP para investigar aquele problema que você está estudando. E redigir o artigo, você tem um modelo aqui né, de artigos já de compartilhados. Né? Tem algumas instruções de como redigir um artigo, né? Tem um modelo de apresentação, vocês usaram o modelo I3E, e o objetivo é que, ao final, lá, dia 9 de julho, você entregue o arquivo do seu artigo, a apresentação, você produz um vídeo também, né? Como se você estivesse participando de uma conferência. E no dia 16 de julho, aí vocês apresentam o trabalho, né? Discutem a respeito do trabalho, compartilham as informações. Então, nesse momento, então, eu gostaria de ver com vocês, se vocês já escolheram, se já têm equipe, se vocês já escolheram um tema, né? E eu acho que seria o momento aproveitar esses instantes que a gente tem aqui nesse nosso encontro para a gente compartilhar, né? Por exemplo, vou começar aqui com o Murilo. O Murilo está desenvolvendo o seu mestrado e possivelmente vai fazer um trabalho no seu tema de mestrado, né? Você aproveita, você já está investigando o seu tema de pesquisa, escreve um artigo relacionado àquilo, né? Então, você quer falar um pouco, Murilo, do que você pretende fazer? Sim. Bom dia, professor. Bom dia, pessoal. Realmente, estou trabalhando na minha pesquisa de mestrado. A ideia é replicar um sistema elétrico de potência de uma usina. E para essa apresentação da disciplina, eu já montei uma equipe com o Maicon, que trabalha comigo aqui, e com o Matheus, que também trabalha, está fazendo mestrado. E a ideia para essa apresentação, professor, é apresentar a modelagem da usina, né, linha de transmissão, os transformadores com base em relatórios de ensaio que eu possuo, e fazer uma análise de TRV em cima de alguns disjuntores que eu sei que possivelmente vão apresentar violações. Lá nessa usina, a gente tem alguns disjuntores de alimentador fazendo a interrupção de falta de máquina. Então, isso é um ponto muito crítico, né? A questão da constante de tempo de disjuntor está abaixo da envoltória recomendada. Então, eu quero trazer isso no artigo. A rede já está praticamente montada. Aí, eu entrei, através daquela ferramenta R, eu fiz uma pesquisa do Web of Science e busquei alguns artigos já. Na verdade, acho que deu 30 artigos. E aí eu estou separando agora quais são os mais relevantes e do IPST também. Baixei alguns artigos para a gente poder estar usando. Então, a ideia principal agora para a apresentação da disciplina é montar um artigo investigando o TRV de disjuntor de gerador. Excelente. Esse é o caminho. Você falou a ferramenta R. Essa ferramenta ela está disponível para todos gratuitamente, não é? Ela Isso. permite você fazer um levantamento bibliográfico a partir de palavras-chave em bases de dados científicos, como Web of Science, Elsevier e I3E, elas buscam essas informações, não é isso? Exatamente. E ver por presença de palavra-chave também, citação. Então, eu acho que essa revisão sistemática da literatura é importante, saber usar essas ferramentas de busca. E vocês, Facilita. como alunos da Unifei, vocês têm acesso ao portal de periódicos da CAPES. Então, se vocês estiverem fora da Unifei e precisar buscar artigos,
Vocês entram no portal de periódicos da CAPES e com o login e senha de vocês aqui da Unifei, vocês conseguem baixar artigos por lá. Eu acho que o José tem uma pergunta. Pode falar, Zé Antônio. Oi, gente, bom dia a todos. Né? Beleza. Murilo, qual foi o pacote do R que vocês estão me ouvindo bem? Vocês me ouvem bem? Nós estamos. Não, a pergunta é bastante simples, né? Mais direcionada à revisão sistemática da literatura que você está fazendo, porque eu uso um software chamado SiteSpace, e você está fazendo isso utilizando o pacote R. Então, qual é o pacote do R que você usa para essa revisão sistemática? Chama BiblioShine. BiblioShine. Isso, escreve BiblioShine. Certo. Tá. Beleza, obrigado. Eu estava fazendo uma pesquisa de bibliotecas no R também, que eu trabalho um pouquinho com R, bem pouquinho, e vi vários pacotes. Aí a gente fica naquela dúvida, qual deles que a gente começa, né? O professor compartilhou, acabou de compartilhar aí o link. Esse curso do professor Vitor da Unifei mesmo, que muito bom, por sinal. Eu tô sem a ferramenta de chat aberta aqui. Eu acho que eu devo ter entrado com outro login, né, que eu não tenho muita prática com o Microsoft Teams. Acho que eu entrei com outro login, não tô com acesso ao chat. Mas muito obrigado, viu, Murilo? Imagina. Depois eu pego. Se puder passar esse link no WhatsApp, por favor, até que eu tô sem acesso ao chat aqui. Obrigado. Não, imagina. Muito bem. Vejam que aquilo que o Murilo falou é assim, puxa a brasa para a sua sardinha. Busque fazer um estudo, uma simulação em algo que você tem interesse. Então, por exemplo, não, eu quero simular um fenômeno que eu estou estudando numa disciplina, eu estou estudando linhas de transmissão, aí eu quero ver efeito de ondas viajantes na linha. Então, busca exemplos de artigos e você pode fazer um artigo de revisão do estado da arte. Também é importante. Por exemplo, o que existe sobre a modelagem e a simulação de tal problema, né? Então, o Murilo, por exemplo, ele está falando aí sobre TRV, e ele tem, né, em função da empresa que ele trabalha, tem dados suficientes para particularizar esse estudo. Mas supondo que ele não tivesse, ele poderia fazer um levantamento na literatura para explicar o fenômeno, dar exemplos de simulação e ver os casos críticos e demonstrar o uso do MTP para esse tipo de fenômeno. José Antônio, você levantou a mão. Você tem alguma outra pergunta? Não, desculpa, eu esqueci de baixar a mão. Perdão. Então, vamos lá. Alguém tem algum outro tema que já decidiu, queria compartilhar com os colegas? O Guilherme, o Ivan, o Vladimir, o Pablo. Fique à vontade para comentar aqui e receber o feedback dos colegas também. E a ideia é assim, a gente vai se ajudando, né? Vocês não têm que, não, nossa, eu tenho que escrever um artigo. Não, escolhe o tema, traz, discute, aproveita a experiência do Maurício, a experiência do Murilo, né? Dos outros colegas, e a gente vai aprendendo juntos aqui. De repente, a gente escreve um artigo legal, a gente manda para o IPST. Professor, bom dia a todos aí. Eu estou com o Pablo, né? A gente está conversando já um pouco sobre a questão de definição do nosso trabalho. Eu já tinha até te mandado uns e-mails também, né? O interesse aí, que a princípio até apresentei para o Pablo, era de discutir um pouco sobre questão de ensaios de determinação de características de geradores síncronos através de regimes transientes, como, por exemplo, curto brusco em trifásico, né? Que a gente faz em campo para determinação
de reatância transitória e subtransitória em geradores síncronos. E é um ensaio, já fiz na prática, que a gente chama, né, de ensaio destrutivo, porque, imaginem, né, a gente, por exemplo, ter 0,5 PU de uma tensão de terminal de gerador aberta e, de repente, você bate um curto. E é um regime, é um ensaio que no campo a gente tem um pouco de dificuldade para enxergar esse regime transiente, né? Às vezes a gente tem até que repetir, porque você não conseguiu uma boa resposta com os sistemas de aquisição que a gente costuma utilizar. Então, da minha ideia inicialmente aí era tentar representar isso no ATP, para ver a resposta. Eu tenho 1 ou 2 trabalhos que já fizemos anteriormente de modo comparativo, e o que me veio na cabeça aí de uso efetivo nas atividades, por exemplo, é a gente já ter uma referência através do ATP, um caminho, né, para a gente não ter que ficar lá repetindo ensaio um monte de vezes e ver se tá tudo ok ou não, né? Então, a princípio, aí tinha pensado fazer esse tipo de simulação, pensando nesse conceito. Até estava falando com o Pablo ontem, né? Ele acabou itemizando, achei uma boa, essa questão da energização da linha, né? O impacto do gerador na energização com a ocorrência desse curto. Então, a princípio, aí era o que a gente estava tentando conversar. A referência principal é a I3E115, né, que fala de ensaios elétricos em geradores síncronos, e a tentativa, a princípio, era de fazer um trabalho aí nesse sentido. Excelente. Você vai fazer o que a gente chama de engenharia reversa, né? Então, e é o que se busca fazer. O que se busca fazer. Quando você projeta um gerador, você, claro, você faz a partir de cálculos de projeto, de experiência construtiva. GE, por exemplo, eles são assim especialistas, né, no projeto, construção, montagem desses geradores. Só que a teoria é uma coisa, a prática sempre difere. Então, no final das contas, vale o ensaio de medição dos parâmetros característicos daquele equipamento, que tem influências de montagem, influências construtivas que divergem. Então, você projetou lá uma reatância subtransitória de eixo direto, um valor, você faz a medição da outra. Quer dizer, a resposta, né, de qualquer componente no sistema na verdade, a resposta ao impulso, né? Se a gente pudesse aplicar um impulso, aí você tem a função de transferência dele completa. A gente não pode aplicar o impulso, então você aplica aí um degrau, certo? Falta é um degrau, né? Só que se você souber a resposta ao degrau, veja, a derivada do degrau é o impulso. Se você souber a resposta ao degrau, a derivada da resposta ao degrau é a resposta ao impulso. Então, o que se faz é isso. Os livros clássicos nessa área, você citou a norma do I3E, eu acho que tem que seguir ela. Mas, por exemplo, livros clássicos do Pundur, né, que trata muito da questão de estabilidade, ele apresenta os dados já do sistema possivelmente obtidos através de ensaios. E depois estuda os problemas de interação das máquinas com o sistema, e por isso que a temática do livro lá é Power System Stability. Mas, por exemplo, o pessoal de Furnas, eles têm uma experiência muito grande em ensaios não destrutivos. Então, valeria buscar na literatura, no SNPTE, o que o pessoal de Furnas publicou. E às vezes a gente busca informação lá fora, e às vezes a informação que é assim crucial, ela não é publicada, porque é segredo de negócio, tá certo? E ao contrário, no Brasil a gente desenvolve às vezes metodologias assim muito boas e a gente publica, né?
Tá? O americano não publica, não. Ele transforma isso numa patente, né? E vende. Ele não entrega. Então, valeria a pena você dar uma pesquisada. Me ocorre, assim, de relance, o pessoal do CEPEL também poderia ser consultado e ver se eles têm alguma informação nesse sentido, até porque eles desenvolveram sistemas de monitoramento online para as máquinas geradoras de Itaipu. E se você está fazendo o monitoramento preditivo do sistema, você tem que ter garantias de que o sistema simulado e monitorado, eles são twins. Né? Tem até esse termo, né, que está sendo usado aí, twin simulation, né, que são gêmeos. Né? Você tem que ter o físico igual ao modelado. E eu acho que é um caminho interessante. De repente, isso pode gerar uma contribuição muito boa para, primeiro, compartilhar a experiência de vocês. Segundo, de repente, você vai descobrir, né, nessa simulação que, olha, tem muita simplificação no modelo. Tá certo? Então, siga em frente. Não, legal, professor. Obrigado aí pelas referências. E é interessante, né? Até ontem estava assistindo a aula que o senhor recomendou sobre sequência zero, negativa, que também são parâmetros que dá para a gente determinar. Você percebe que tem um caminho grande aí, dependendo do que queira explorar aí nesse tema aí de parâmetros, o que é feito na teoria, o que a gente pode medir na prática. Legal. Maravilha. Tá joia. Muito obrigado. Bom, mais alguma ideia? Alguma proposta? Ou, se não pensaram ainda, veja, se você não é da área elétrica, de transitórios, não se preocupe, busque alguma coisa que você possa aplicar usando a simulação aí do MTP. Então, por exemplo, fenômenos de comunicação podem ser representados em um programa de transitórios eletromagnéticos, porque, afinal de contas, são ondas viajantes também. Existe um simulador, o RTDS, Real Time Digital Simulator, que ele permite representar os sistemas elétricos com seus modelos, e ele também permite representar os sistemas de comunicação usando o protocolo como a ISM 1.850 e fazer uma simulação chamada Hardware in the Loop. Você coloca os relés de proteção físicos, reais, recebendo sinais tanto elétricos de TPs e TCs com amplificadores, né? Mas esses sinais vêm de um sistema simulado que passa por um amplificador e que vai alimentar o relé de proteção. E os sinais de comunicação também podem ser inseridos dentro desse contexto para verificar problemas de jitter, de atrasos, né, problemas de perda de sinal, e é crítico, principalmente para funções de proteção. Então, veja, existem diversas aplicações do MTP para muitos estudos, principalmente agora nessa área de integração de renováveis, né, de redes elétricas mais inteligentes, de sistemas de armazenamento distribuídos, de geração distribuída e até máquinas virtuais, né? Você pode ter um conjunto de veículos elétricos funcionando como um gerador, né, através da eletrônica de potência. Então, tem uma infinidade de problemas que podem ser investigados. A minha sugestão para vocês é busque uma ideia simples, simples na sua visão, tá? Que você consiga desenvolver essa competência. Peguei o tema, pesquisei sobre o tema, escrevi, fiz uma simulação e fiz uma análise da simulação. Falei, professor, mas eu quero fazer um artigo de revisão da literatura. Tá bom, pesquise um tema que faça uma revisão sobre o que já se sabe sobre o assunto. Paper reviews
também são muito interessantes e mostram o estado da arte, né? O que se conhece sobre um determinado assunto. Existem, por parte dos operadores do sistema elétrico de potência, no ONS, e mesmo os operadores, né, nas distribuidoras, uma preocupação grande com o nível de penetração de renováveis que você possa ter no sistema e ainda assim garantir a estabilidade e a operação segura dele. Porque há desafios que ainda não foram vivenciados, pelo menos não aqui no Brasil. Então, quando esse nível de penetração for muito alto, fenômenos da distribuição vão afetar a transmissão e, consequentemente, pode resultar em blackouts ou problemas de manutenção, de estabilidade de tensão e de frequência que ainda são desconhecidos. Então, representar os sistemas com o maior nível de detalhes possíveis é uma das potencialidades dos softwares baseados no MTP. E aí existem técnicas, inclusive, para a modelagem, a simulação em múltiplos processadores. Então, para simulação em tempo real, existem, por exemplo, soluções da empresa RTDS, né, que fornece o Real Time Digital Simulator, que tem vários processadores, cuidando de simulação de partes de uma rede que é muito maior. E existe o PowerRT, que também tem outras abordagens, mais baseado em software e hardware, que também permite a simulação em tempo real. Então, esse é o desafio. Eu sei que, por exemplo, o NS tem um RTDS e tem uma réplica do sistema de controle dos sistemas HVDC lá do Madeira, né, que traz energia para Araraquara aqui. Então, tem dois fornecedores, tem a ABB e tem a Siemens, se não estou enganado. E são conversores diferentes, com lógicas de controle diferentes. Então, para eles estudarem as diversas contingências no sistema, e definir os procedimentos de operação adequados, eles fazem uso dessas simulações. E é uma das coisas, por exemplo, que um profissional que conhece, né, desse assunto, conhece essas facilidades de modelagem e simulação, certamente é um profissional muito requisitado aí para trabalhos como, por exemplo, no INES. Muito bem. Pessoal, são 9h19 e eu não vou apresentar nenhum tema novo para vocês hoje, até para preservar aqui a minha voz, que tem a semana inteira ainda pela frente, né? Aproveitar aqui esse dia de hoje para dar feedback nas ideias de vocês, incentivar vocês a seguir nesse desafio de pesquisa, né, no seu mestrado, no seu doutorado, e essa competência de encontrar o tema, pesquisar sobre o tema, usar, como por exemplo foi dito aí, o softwares como o R, né, para fazer uma revisão sistemática de literatura, isso são competências importantes. E escrever um artigo, começo, meio e fim, né, por isso, menos importante é o tema que você vai fazer, mas é importante que você conclua. Se define, busca o estado da arte, escreva, entregue e apresente. Essa competência vai fortalecer você para os desafios maiores que você vai ter no seu próprio mestrado, no seu próprio doutorado. Então, aproveita o espaço da disciplina para treinar isso. E faz isso com os colegas. Não trabalha sozinho, não. Acho que é um esforço que tem que ser dividido. Tá bom? É isso. Alguma pergunta? Fui claro? Não, professor, está tudo tranquilo. Tudo tranquilo, professor. Ó, desejo a vocês aí um ótimo sábado, então. E não se esqueçam de fazer os desafios investigativos. Minha sugestão é que vocês compartilhem também entre vocês as soluções. Estou menos preocupado com a resposta, estou mais preocupado que vocês aproveitem o curso para aprender. Esse é o principal objetivo, tá bom? Então é isso.
Obrigado a todos aí, um bom final de semana, tá bom? Valeu, obrigado. Obrigado, professor. Valeu, Boa semana. gente. Obrigado aí. Até mais, gente. Professor,